Nos últimos anos, o mercado financeiro praticamente foi obrigado a dividir sua atenção entre guerras, tensões geopolíticas, inflação, ruptura nas cadeias globais e a guerra comercial dos Estados Unidos com o restante do mundo. Só que enquanto tudo isso acontecia, talvez a maior revolução tecnológica do século estivesse começando silenciosamente. Em novembro de 2022, o lançamento do ChatGPT deixou claro que a inteligência artificial não era mais uma promessa distante. Ela havia começado. E agora, com a possível aproximação do fim do conflito entre Estados Unidos e Irã, o mercado talvez esteja começando a ganhar espaço novamente para focar quase totalmente naquilo que realmente pode transformar a economia global nas próximas décadas: inteligência artificial, produtividade e tecnologia. E é justamente aí que alguns ativos podem começar a ganhar ainda mais força. Eu sou o Alê e hoje a gente vai falar sobre quais ativos podem fazer muito sentido para esse possível cenário de pós-guerra. No final desse vídeo, você vai entender por que alguns ativos defensivos continuam extremamente importantes e por que alguma das maiores oportunidades da próxima década talvez estejam justamente nos ativos ligados à transformação tecnológica global. Então já curte o vídeo, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1000 inscritos e vem transformar a sua vida com investimentos. Existe uma coisa que o investidor pessoa física normalmente demora para perceber. O mercado não espera os eventos acontecerem oficialmente para começar a se reposicionar. Ele se antecipa. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. As notícias recentes envolvendo a aproximação entre Estados Unidos e Irã melhoraram o humor global e reduziram parte da pressão sobre o petróleo. Porque quando o mercado começa a enxergar menos risco geopolítico, ele imediatamente recalcula inflação, crescimento econômico e política monetária. E isso importa muito, pessoal, porque boa parte da pressão inflacionária dos últimos meses teve relação direta com energia e commodities. Então, um ambiente de menor tensão política pode significar menos pressão inflacionária e mais flexibilidade para bancos centrais. Só que aqui existe um detalhe importante. O mercado raramente se move de maneira linear nesses momentos. Ele exagera, corrige e muda de narrativa rapidamente. E é justamente por isso que o investidor precisa tomar cuidado para não confundir movimentos de curto prazo com mudanças estruturais. Porque talvez o ponto mais importante não seja o fim da guerra. O verdadeiro ponto é que o mercado pode estar entrando em uma nova fase de liquidez e reposicionamento global de capital. Isso costuma criar vencedores muito claros. Antes de comentar os ativos que eu estou olhando para esses possíveis cenários de pós-guerra, eu preciso deixar uma coisa muito clara aqui. Isso aqui não é recomendação de investimento. O meu objetivo nesse vídeo é estimular vocês a entenderem determinadas teses e avaliarem, junto ao consultor ou assessor de vocês, se esses ativos fazem sentido dentro da realidade de cada um. Porque existe um erro muito comum no mercado: achar que investir bem significa simplesmente escolher bons ativos. Não é assim que patrimônio é construído, pessoal. Uma carteira sólida depende de perfil de risco, horizonte de tempo, diversificação e principalmente gestão emocional. Porque na prática, não adianta ter acesso aos melhores ativos do mundo se você não consegue sustentar emocionalmente as oscilações deles. Além disso, a forma como a carteira é construída importa muito. Percentual de cada posição, aumento gradual de exposição, proteção, liquidez, tudo isso influencia profundamente o resultado final. Então o objetivo aqui não é ensinar montagem de carteira. O foco é discutir teses e tendências que podem ganhar força caso o cenário global realmente caminhe para uma redução das tensões geopolíticas, beleza? Talvez o investidor brasileiro esteja subestimando o privilégio que possui hoje. Enquanto boa parte do mundo convive com juros reais baixos, o Brasil continua oferecendo uma das maiores taxas reais do planeta. Isso muda completamente a lógica da construção patrimonial, pessoal. O Tesouro Selic hoje talvez seja um dos ativos mais subestimados do mercado brasileiro, porque muita gente olha para ele como algo sem graça, quando na verdade ele funciona como a âncora da carteira. Ele entrega liquidez,
baixa volatilidade e uma remuneração extremamente competitiva para padrões globais. E isso permite que o investidor mantenha a caixa remunerado enquanto aguarda oportunidades melhores sem precisar desmontar posições em momentos ruins. E existe um outro ponto importante também. Quando você possui uma base defensiva muito forte, você consegue assumir riscos estratégicos de maneira muito mais racional. Além do Brasil, eu também continuo olhando com atenção para os títulos públicos americanos. Os Treasury Bills ou T-Bills seguem extremamente interessantes para proteção em dólar e preservação patrimonial. Já os Treasury Bonds, os T-Bonds, podem ganhar relevância caso o mercado comece a precificar desaceleração econômica e futuros cortes de juros dos Estados Unidos. Muita gente fala apenas sobre crescimento, mas investidores consistentes normalmente entendem que proteção e crescimento não competem entre si, eles se complementam. Se existe uma tese que continua dominando o mercado global hoje, essa tese é a inteligência artificial. E, sinceramente, eu acho difícil argumentar que o mercado ainda esteja ignorando esse movimento. Basta olhar para a Nvidia, Broadcom, Micron e para o volume gigantesco de investimento que as Big Techs vêm fazendo em infraestrutura computacional. Os resultados corporativos do primeiro trimestre de 2026 reforçaram isso novamente. Mesmo com expectativas extremamente elevadas, diversas empresas ligadas à inteligência artificial continuam surpreendendo o mercado. E talvez o ponto mais importante agora não seja mais discutir se a IA será transformacional. O mercado já entendeu isso. A grande discussão começa a ser outra. Quem realmente vai capturar o valor econômico dessa revolução? Para mim, a Micron ajuda a ilustrar muito bem esse momento, porque ela mostra que inteligência artificial não depende apenas de software. Ela depende brutalmente de memória, capacidade computacional e infraestrutura física. Empresas como Micron, SK Hynix e Samsung estão sendo reposicionados globalmente justamente por isso. Só que revoluções tecnológicas criam gigantes e também destroem empresas que pareciam invencíveis. Por isso, talvez uma das formas mais inteligentes de capturar essa tendência seja através de ETFs amplos de tecnologia. E dentro dessa lógica, o IYW continua sendo um dos ETFs mais interessantes da tese, pessoal, que oferece exposição não apenas à Nvidia, mas também a Microsoft, a Alphabet, a Micron, que eu comentei aqui, e outras gigantes diretamente ligadas à transformação da inteligência artificial. E, sinceramente, eu ainda acho que o mercado está apenas no começo dos efeitos econômicos de segunda ordem dessa revolução. Existe uma região do mundo que continua sendo tratada com enorme desconfiança pelo mercado global: China. E eu entendo os riscos envolvidos: questão regulatória, tensão geopolítica, desaceleração econômica. Tudo isso existe, pessoal. Mas talvez justamente por isso que exista uma assimetria extremamente interessante se formando. Enquanto boa parte do mercado continua olhando apenas para Big Techs americanas, as gigantes chinesas avançam rapidamente em inteligência artificial e digitalização. E a velocidade de adoção tecnológica na China costuma ser brutal. A combinação entre população gigantesca, ecossistema digital integrado e incentivo estatal cria um ambiente muito favorável para a expansão rápida de novas tecnologias. E é aqui que entra o CAWEB. O ETF dá exposição às principais empresas chinesas de tecnologia e internet. E quando você compara alguns múltiplos dessas empresas com equivalentes americanos, começa a surgir uma diferença que chama muito a atenção. Claro que isso não significa ausência de risco, muito pelo contrário, mas o investidor precisa entender uma coisa importante. Os maiores retornos normalmente surgem justamente nos ativos onde o mercado ainda possui medo, dúvida ou excesso de pessimismo. Talvez o ouro e o Bitcoin estejam começando a convergir para uma tese macro parecida. E isso é extremamente interessante, pessoal. Muita gente olha para o ouro como apenas uma proteção contra a guerra, mas o movimento atual parece muito mais ligado à desconfiança estrutural no sistema monetário global. Os governos continuam extremamente endividados, os déficits seguem elevados e os bancos centrais permanecem pressionados. Nesse ambiente, ativos escassos começam a ganhar importância. O ouro sempre ocupou esse papel historicamente. Ele não depende da promessa de pagamento de ninguém, não depende de governo e não depende de banco central. E talvez o Bitcoin esteja tentando ocupar um espaço parecido dentro da economia digital moderna. É claro que os dois ativos possuem diferenças enormes.
O ouro possui milhares de anos de histórico. O Bitcoin ainda é jovem e muito mais volátil, mas existe uma semelhança importante entre eles. Ambos representam, de formas diferentes, uma tentativa de proteção contra a deterioração monetária de longo prazo. E talvez seja exatamente por isso que o Bitcoin continua atraindo cada vez mais atenção institucional, mesmo depois de toda a volatilidade dos últimos anos. Porque o mercado começa lentamente a enxergá-lo não apenas como ativo especulativo, mas como um possível ativo escasso global dentro de um novo sistema financeiro digital. O principal ponto desse vídeo, pessoal, não é prever exatamente o que vai acontecer nos próximos meses. Geopolítica pode mudar rapidamente. O petróleo pode voltar a subir. Novos riscos podem surgir. Mas existe uma coisa que parece cada vez mais clara. O mundo está passando por uma reorganização econômica, monetária e tecnológica extremamente profunda. E talvez o investidor que consiga entender essas transformações antes da maioria tenha uma vantagem enorme na próxima década, porque os grandes patrimônios normalmente não são construídos tentando prever cada movimento do mercado. Eles são construídos identificando tendências estruturais relevantes e construindo exposição a elas de maneira inteligente. Agora eu quero saber de vocês, qual desses ativos mais chamam sua atenção para os próximos anos? Se esse vídeo te ajudou, deixa um like, se inscreve aqui no canal para me ajudar a chegar na meta de 1000 inscritos, compartilha com quem investe e até o próximo vídeo. Bons investimentos!